Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. E hoje eu queria responder uma questão bastante interessante aqui. Vamos lá, então. Gente, qual seria o recurso a ser interposto de decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite um recurso especial ou extraordinário interposto? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Por que eu estou me referindo a essa decisão, né, gente, prolatada pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido? Porque a gente sabe que quando há a interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, muito embora esses recursos sejam, respectivamente, né, julgados pelo STJ, o especial, e pelo Supremo Tribunal Federal, o extraordinário, a gente não vai interpor esses recursos diretamente nesses tribunais superiores. Por disposição de lei, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário serão interpostos e encaminhados ao tribunal ao tribunal recorrido, nos termos da lei, onde esgotamos as instâncias ordinárias ali, nós vamos encaminhar esses recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, nos termos do artigo 1030 do CPC, né? E aí, pessoal, é que o nosso recurso vai ou não ser encaminhado ao STJ, se for um especial, ao Supremo Tribunal Federal, se for um extraordinário. E o questionamento que eu fiz foi: se esse presidente ou vice-presidente deste tribunal que recebe esse recurso especial ou extraordinário, se ele não admitir o recurso, pessoal, especial ou extraordinário nesse contexto, qual seria o recurso que a gente poderia interpor, né? E aí é importante que fique claro uma determinada situação aqui, gente. Então, qual situação? Nós temos o CPC estabelecendo o seguinte: quando o tribunal recorrido ali, o seu presidente ou vice-presidente, faz um juízo de admissibilidade positivo, então quando ele analisa se o recorrente cumpriu todos os requisitos de admissibilidade daquele recurso que está sendo interposto, se está no prazo, se ele tem interesse recursal, se tem o recolhimento do preparo, né, se ele não for isento desse recolhimento nos termos da lei, se tem pré-questionamento, se houve o esgotamento das instâncias, enfim, gente, se há violação de lei, né, nos termos da nossa Constituição Federal. Então, se esse presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, fazendo uma admissibilidade, entender que esses requisitos estão todos presentes, ele vai determinar que o recurso suba ao Tribunal Superior. E aí o Tribunal Superior, como órgão competente para o julgamento desses recursos, ele vai fazer um outro juízo de admissibilidade, porque a gente sabe que o tribunal que vai julgar o recurso, ele não está vinculado a esse prévio juízo de admissibilidade feito pelo tribunal recorrido. Beleza. Porém, gente, se esse tribunal recorrido faz um juízo de admissibilidade negativo, então se ele entende que está faltando algum requisito, que o recorrente não cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, aí nós estamos falando de requisitos formais de admissibilidade, ele não vai determinar que o recurso suba. E aí, nesse contexto, nos termos da lei, o recorrente vai poder fazer uso do agravo regulamentado pelo artigo 1042, gente. Agravo em recurso especial ou extraordinário, que é o recurso que a gente conhece, né? Muito pela denominação de o agravo destinado a destrancar um recurso especial ou extraordinário que foi inadmitido na origem ali, né? Então, o CPC, quando ele fala sobre a possibilidade desse agravo, pessoal, agravo em recurso especial ou extraordinário do 1042, ele se refere a um juízo de admissibilidade de forma ali. O tribunal local vai verificar: estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso interposto? Se sim, sobe. Se não, ele não determina que o recurso suba, e aí esse agravo é o recurso cabível. Porém, pessoal, isso é muito importante, se
o tribunal recorrido, se o presidente ou vice-presidente desse tribunal negar seguimento ao especial ou ao extraordinário, entendendo, por exemplo, né, num recurso extraordinário, se ele entender que aquela situação apontada pelo recorrente naquele recurso extraordinário interposto não foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como uma questão de repercussão geral. Ou, por exemplo, e aí tanto num recurso especial como num recurso extraordinário interposto, se esse presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido entender que a decisão impugnada está de acordo, em conformidade com o entendimento proferido pelo STJ, pelo STF, aí a depender se o recurso é especial ou extraordinário, enfim, pessoal, a decisão impugnada está de acordo com a orientação do tribunal, foi definida já aquela tese em repetitivo, enfim, ele vai poder, nos termos da lei, negar seguimento a esse recurso especial ou extraordinário. E aí, nesse caso, gente, não vai ser o agravo do 1042 que a gente vai interpor, e sim um agravo interno, nos termos do artigo 1021 do CPC. Então, é mais ou menos assim. Se esse tribunal recorrido faz uma análise meio que vinculado ao conteúdo, ele olhando aquele conteúdo da decisão, num recurso especial interposto, se ele verificar que aquela decisão está em conformidade com o entendimento do STJ, então vejam que ele vai mais no conteúdo ali. Então ele entende que aquela situação, ele verifica que aquela situação está de acordo com o entendimento já definido pelo Tribunal Superior. E aí ele vai negar seguimento, mais atrelado ao conteúdo da decisão. Prolatando decisão monocrática, agravo interno nesse contexto, pessoal. Por outro lado, né, se ele faz juízo de admissibilidade, requisitos formais, enfim, e se esse juízo de admissibilidade for negativo, aí vai caber agravo em recurso especial ou extraordinário, que é o agravo do artigo 1042. Eu vou deixar um pouquinho na tela uma questão da prova da ordem, não foi a única pedida nesse contexto. O examinador já pediu outras questões desta mesma natureza, gente. Mas vou colocar ali só para você olhar um pouquinho a questão, que falava sobre isso. Houve um recurso especial interposto e aí foi negado seguimento a ele porque o tribunal recorrido entendeu que aquela decisão estava em conformidade com uma orientação do Tribunal Superior, do STJ, e ele nega seguimento a esse recurso. Tinha uma alternativa só, falando sobre agravo interno, uma falava sobre agravo de instrumento, duas, sacanagem do examinador para confundir, né, o aluno. Duas falando sobre o agravo do 1042 e uma apenas trabalhando a questão do agravo interno, que é a resposta correta nessa situação, pessoal. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara aqui a minha exposição. Um grande beijo, até semana que vem, se Deus quiser.